Oi, Vivi, boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo legal? O áudio tá bom? Beleza. Oi, tudo bem? Já virou cativo daqui, hein? Daqui a pouco não precisa nem mais assistir aula de manhã, só assiste à noite. Show. Deixa eu dar mais 2 minutinhos, que tem um pessoal que eu sei que tá vindo, mas até o pessoal às vezes achar, entrar, demora uns minutinhos. Tá tudo bem, tudo tranquilo. A outra aluna aí, daqui a pouco vai fazer, Ana Paula, daqui a pouco vai fazer Enem no final do ano, hein? E aí, Áurea, tudo bem? Tá rindo? Olá, Nath, tudo bem? Nem tanto? Isso aí. Hoje tem assunto que é bom e ruim ao mesmo tempo pra tu, Áurea. Que a gente vai falar de sociedade colonial e com certeza eu vou ter que falar dos escravizados, né? A gente vai falar um pouquinho aí dos nossos antepassados, né? Vindos lá da África. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Gente, vou começar, né? O pessoal vai chegando e a gente vai aí começando. Oi, Tainá, boa noite. Gente, só para quem às vezes está chegando pela primeira vez, né, não me conhece, ou até já me conhece, mas enfim, não sabe bem o que eu vou fazer aqui, às terças-feiras, boa noite. Oi, Cris, tudo bem? Às terças-feiras eu dava aula, quer dizer, ainda dou, né? Que agora estou aqui, mas assim, eu dava aula presencial num pré-vestibular comunitário. Depois você me explica isso. O Brasil, colônia igual o Havaí. Depois você me explica isso. Mas deixa eu falar aqui uma coisinha antes. Então, eu dava aula num pré-vestibular às terças-feiras à noite. Que acontece aqui na ilha, né? Onde eu moro, né? Para quem é de fora da ilha. Eu sou aqui da Ilha do Governador e eu faço parte de um grupo de professores aqui da Educafro. Fala, Murilo. Boa noite. E aí, com a quarentena, né, com a pandemia, eu resolvi manter o horário de aula, que era mais ou menos ali mesmo, 10 para as 8, 8 horas, com as minhas aulas aqui abertas para quem quisesse, né? Então, alunos que são do pré-vestibular aparecem, e quem é de fora, quem não é do pré-vestibular, mas tem interesse em assistir às aulas, está aberto para todo mundo, né? Aí depois eu pego essas aulas que eu estou gravando, né, e jogo no YouTube para quem quiser ver em outro horário, em outro dia, possa ver também, tá? Então, às terças-feiras, às 8 da noite, é uma aulinha mais tradicional mesmo, de história, porque o meu foco é o pré-vestibular, né? O pessoal não ficar aí para trás aí nessa corrida.
já que o nosso ministro ainda não adiou a data do Enem, então a gente não pode parar os nossos estudos, não é verdade? E aí, para quem quiser, né? E nos outros dias eu faço outras lives com convidados e tal, com assuntos mais livres, assim, vamos dizer assim, né? Bom, chega de enrolação, chega de churumelas. Nossa aula hoje é dando continuidade à aula de 2 semanas atrás sobre Brasil Colônia. Para quem estiver acompanhando também, eu sempre mesclo, né? Uma semana História do Brasil, uma semana História Geral. Uma semana História do Brasil, uma semana História Geral. Então, há 2 semanas atrás eu comecei falando de Brasil Colônia e hoje eu vou dar continuidade falando sobre economia no Brasil Colônia e sociedade. E quando a gente fala de Brasil Colônia, eu estou falando ainda da primeira parte do Brasil Colônia, que é ainda antes da colonização brasileira se expandir para o interior e descobrir os metais preciosos lá na região de Minas Gerais, tá? Então eu estou falando ainda da primeira parte da colonização, que é a parte ali no litoral, né? No litoral brasileiro. Bom, gente, economia no Brasil Colônia. Todo mundo sabe, né? Acho que esse é um dado que é muito comum todo mundo saber. A economia no Brasil Colônia, nessa primeira parte principalmente, vai ser a economia açucareira, né? Portugal, depois de muitas tentativas, de muitas experiências, não só no Brasil, mas em outros lugares, vai decidir pela produção de açúcar no Brasil. E aí vamos entender o porquê dessa escolha, né? Porque às vezes fica assim, açúcar, né? Por que dessa escolha? Bom, primeiro a gente precisa lembrar, Portugal é uma monarquia absolutista na Europa, uma das primeiras monarquias, né, a se formarem na Europa. Oi, Laine, boa noite. E Portugal tem como base econômica a lógica do mercantilismo. Uma das lógicas do mercantilismo é a acumulação de metais preciosos, principalmente ouro e prata. Mas não é só isso, né? O mercantilismo é todo um conjunto bem complexo, econômico. A gente tenta simplificar, porque ninguém aqui é economista, vai se aprofundar nisso. Mas basicamente o mercantilismo ele tenta manter a lógica do superávit, quer dizer, vender mais, comprar menos. Na verdade, não em quantidades, mas em valores. Quer dizer, eu ter um produto de alto valor agregado para vender e consumir produtos de valores de menor valor agregado. Então, essa é uma lógica do mercantilismo, que na verdade é uma lógica do capitalismo, né? A gente pode considerar o mercantilismo já como uma primeira fase aí do capitalismo. Inclusive, alguns autores preferem usar o termo capitalismo mercantil, né? Que seria o capitalismo exatamente ali dos séculos XV, XVI, XVII, mais ou menos, né? E aí o açúcar, ele vem porque nesse momento, né, nesses séculos aí que eu tenho, final do século XV, todo o longo do século XVI, balança comercial favorável, exatamente, Yuri. Balança comercial favorável, né? O açúcar era um produto muito raro na Europa. Então era um produto caro, era um produto que era bom, era rentável, era bem rentável. E Portugal já conhecia a rentabilidade do açúcar em experiências anteriores ao Brasil na costa africana, principalmente nas ilhas da costa, tanto ali do Mar Mediterrâneo quanto da África, né, colonizadas por Portugal, principalmente as ilhas da Madeira, Cabo Verde e São Tomé. Né? Então essas ilhas já tinham o processo... Oi, Karine, boa noite. Né? Já tinham um processo de plantação, né, de produção de açúcar visando o mercado europeu. Não foi uma novidade. Na verdade, nada no Brasil é uma novidade, tá, gente? É importante frisar isso. Tudo que Portugal vai fazer no Brasil em termos de colonização são experiências bem-sucedidas de Portugal fora do Brasil, anteriores ao Brasil. E que, por serem bem-sucedidas, Portugal vai implementar no Brasil. É claro que,
dentro da realidade brasileira, algumas coisas vão funcionar, outras não. Beleza, mas são experiências anteriores, né? E a experiência do açúcar é essa. A questão é, o açúcar era um produto rentável na Europa, era um produto muito bom em termos de rentabilidade na Europa, mas Portugal não sabia refinar esse açúcar. Então Portugal, ele tinha toda a técnica de plantio da cana, de colheita da cana, de extração do caldo dessa cana, né, dessa parte açucarada, vamos dizer assim, doce, né, da cana. E esse produto ele ia in natura para a Europa. E o grande parceiro comercial português no comércio do açúcar era um país chamado Holanda, ou Países Baixos, né? Ou, quando a gente fala de economia, a gente pode falar que era a economia flamenca, né? Enfim, os holandeses. E os holandeses tinham quase que um monopólio das técnicas de refino do açúcar na Europa. Então, para a Holanda, e a Holanda não tinha colônias naquele momento inicial, não tinha colônias de plantação de açúcar, então era uma parceria excelente, né? Portugal plantava cana-de-açúcar, produzia esse açúcar bruto, vamos dizer assim, né? Oi, Júlia, tudo bem? Produzia esse açúcar bruto e levava para a Europa, na Europa vendia para a Holanda refinava esse açúcar e revendia ele já refinado. A gente pode até dizer que para a Holanda era muito mais jogo, porque a Holanda lucrava muito mais que Portugal, né? Porque o açúcar refinado ele tinha um valor muito melhor. Oi, Marcela, tudo bem? Daqui a pouco eu te chamo de novo e a gente volta a falar do assunto de ontem. Enfim, então a Holanda lucrava mais, ela tinha um produto mais lucrativo, né? Porque o açúcar refinado era muito melhor, tinha um valor agregado melhor. Mas para Portugal estava ótimo. Para Portugal era bem bom, era bem bacana, o lucro era bom. Então a economia açucareira para Portugal dentro dessa forma estava ótimo, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais da Holanda. Bom, e aí Portugal vai escolher um modelo de implementação dessa economia. Fala, Flávio, boa noite. Portugal vai escolher um modelo de implementação dessa forma de produção aqui no Brasil, que é o famoso plantation, que também já era uma experiência, né, utilizada por Portugal lá na Ilha da Madeira, dos Açores, de Cabo Verde, etc., né? O que é o plantation? E isso é muito importante porque eu insisto muito em plantation no ensino fundamental. Essa matéria é matéria de 7º ano no fundamental, né? E de 1º ano do ensino médio. E eu insisto muito no plantation porque tem muita questão que fala sobre plantation, né? O plantation, ele tem um tripé que é importante para a gente entender o sistema do plantation. O primeiro pé é o latifúndio, grandes propriedades rurais. Então, a primeira característica do plantation é isso. As propriedades rurais eram grandes, muito grandes e quase autossuficientes, né? Porque o importante era eu produzir muito daquele produto específico que eu tenho como foco, no caso do Brasil, a cana-de-açúcar. Então, o primeiro pé do plantation, latifúndio, quer dizer, grandes propriedades rurais. O segundo pé do plantation é a ideia da monocultura voltada para a exportação. Então, a ideia é que esse latifúndio, essa grande propriedade rural, ela só produza um tipo de produto. É claro que a gente vai ver que não era bem assim, mas dá pra entender o plantation dessa forma, tá? Porque, na verdade, existe uma exceçãozinha, mas é uma bobeirinha. Daqui a pouco eu explico sobre isso. Mas basicamente é isso. Monocultura, quer dizer, a cultura, né, a plantação de um tipo só de produto. Por isso, monocultura, né? Uma cultura só. No caso do Brasil, cana-de-açúcar, tá?
No sul das 13 colônias, lá na América do Norte, o que vai se tornar os Estados Unidos, o plantation lá era de algodão. Era monocultura de algodão voltada para o mercado externo da Inglaterra. No caso do Brasil, a monocultura brasileira era de cana-de-açúcar voltada para a exportação para Portugal. Para Portugal poder, né, depois vender para a Holanda. Então, esse é o segundo pé do tripé. E o terceiro pé, o tipo de mão de obra escravizada, tá? Então, esse é o tripé do plantation, esse é o tripé do modelo de produção que Portugal vai implementar no Brasil, que vai implementar nos engenhos. Daqui a pouco eu vou falar mais a fundo sobre os engenhos, tá? Então, o plantation vai ser esse grande modelo. Latifúndio, monocultura voltada para exportação e mão de obra escravizada. Isso é plantation. Quando a gente fala plantation, a gente está falando desse tripé. Sobre a mão de obra escravizada, isso gerava um outro comércio. Porque a gente está falando de um comércio que é o comércio da cana-de-açúcar, da economia açucareira. Quando eu falo de economia açucareira, gente, eu não estou falando só da venda da cana, né, do açúcar para a Europa. Isso é a base da economia açucareira. Essa é a base, é o principal. Mas quando eu falo de economia açucareira, eu estou falando de uma série de práticas econômicas e comerciais que envolvem o açúcar. Uma delas é a escravidão. Porque a escravidão vai gerar um comércio altamente lucrativo, que é o tráfico negreiro, né? A compra e venda de seres humanos escravizados, principalmente africanos. Quando eu digo principalmente, porque alguns índios chegaram a ser escravizados, existia uma tentativa de escravização do nativo, mas foi numa escala menor do que a africana, e também vou explicar o porquê na aula de hoje. Então, esse comércio de seres humanos escravizados, ele também é um comércio muito importante, muito lucrativo para a economia açucareira brasileira, tá? Fala, Marcelo, boa noite. E outra coisa importante sobre a economia. Oi, Yasmin, boa noite. Outra coisa importante sobre a economia brasileira na época do Brasil Colônia é o que a gente chama de pacto colonial, né, ou monopólio colonial, né? Existem vários termos que podem ser usados dependendo do autor. Tá rindo de quê, Marcelo? Tá rindo da minha cara? Pode rir à vontade. Enfim. Então, é o pacto colonial. O que é o pacto colonial, gente? E o pacto colonial não é uma coisa só a nível de Brasil e Portugal, não, tá, gente? Qualquer colônia no mundo inteiro, qualquer país que foi colonizado por uma outra nação, ela precisa cumprir o pacto colonial. O que é o pacto colonial? A colônia, no caso nós, o Brasil, só podíamos comercializar, quer dizer, comprar e vender produtos da nossa metrópole, Portugal. Então, em vias de regra, o Brasil só podia comercializar produtos com Portugal. As 13 colônias só podiam comercializar produtos com a Inglaterra. O vice-reinado, enfim, do Prata, aqui que depois vai virar a Argentina, que era uma colônia espanhola, só podia comercializar produtos com a Espanha. E assim sucessivamente, tá, gente? É claro, gente, que a gente precisa ser crítico em algumas coisas. Que o pacto colonial existia no papel, existia a lei do pacto colonial. Na regra, na teoria, o Brasil, os colonos brasileiros eram obrigados a cumprir o pacto colonial. Mas a gente sabe que na prática a coisa não é bem assim. Então, vou contar para vocês uma curiosidade. Isso normalmente não cai nas questões, mas é uma curiosidade interessante. A gente mora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma das principais cidades da história do Brasil, uma das principais cidades do país. Não só agora, mas desde sempre, né? Foi durante muitos e muitos anos capital do Brasil. E o Rio de Janeiro é uma cidade muito antiga. Né, uma cidade que foi fundada ali acho que é 1565, me corrijam se eu estiver errado, porque eu sou péssimo com datas. Mas se não me engano foi ali no final do século XVI.
a fundação da cidade do Rio de Janeiro, exatamente na luta lá contra os franceses. Então é uma cidade muito antiga. E o Rio de Janeiro ele vai ser conhecido durante o final do século XVI, ao longo de todo o século XVII, como um dos portos com um dos maiores níveis de contrabando do mundo. Porque, basicamente, qualquer navio de qualquer país do mundo conseguia aportar nos portos do Rio de Janeiro e comprar e vender produtos de forma muito tranquila, descumprindo esse pacto colonial. Então o Rio de Janeiro, desde o século XVII, no mínimo, é conhecido como um local de contrabando, de sujeira, de não cumpridor da lei e etc. Por isso que eu adoro o Rio de Janeiro. E aí vocês não ouviram isso que eu falei agora. Voltando então para o pacto colonial, a parceria, como eu ia falar, da parceria com a Holanda, né? Vamos lembrar da última aula que nós tivemos do Brasil Colônia, que Portugal não tinha dinheiro para colonizar o Brasil. O Estado português, a coroa portuguesa, não tinha valor suficiente, né? Não tinha grana para empreender toda a colonização brasileira. Por isso as capitanias hereditárias, por isso, a tradição é isso, tradição do carioca, né? Enfim, Portugal não tinha essa grana, né? Então Portugal precisava de capital externo. Uma parte ela vai buscar na própria burguesia portuguesa, a outra parte da grana ela vai buscar com os holandeses. Então os holandeses, durante o século XVI, vai ser um grande parceiro comercial português, não só na compra do açúcar, mas como financiador da colonização brasileira. A Holanda vai emprestar dinheiro para a coroa portuguesa poder empreender. Muitos dos engenhos construídos no Brasil, principalmente na primeira metade do século XVI, foram financiadas com capital holandês, porque, logicamente, era o maior interessado em que isso aqui desse certo, né? E apesar de eu ter plantação de cana-de-açúcar em todo o litoral brasileiro, onde ele vai se desenvolver mais e melhor vai ser no Nordeste, principalmente na capitania de Pernambuco. Beleza? Bom, gente, então até aí a gente entendeu o quadro geral, ainda tem outros detalhes da economia açucareira que eu vou falar ao longo da aula, mas a gente viu o quadro geral. E aí, para finalizar esse quadro geral da produção de açúcar, a gente precisa falar do engenho. O que era o engenho? O engenho é esse latifúndio, essa grande propriedade rural, que tinha como função principal a produção do açúcar, tá? Só que, como eu falei, era uma grande propriedade, um grande latifúndio que era quase autossuficiente. Como é que era um engenho tradicional? Claro que existiam engenhos de vários tipos, de vários tamanhos, com várias características diferentes. Então eu vou tratar aqui daquele tipo de engenho que era o mais comum, mas que não era o único modelo, era o modelo mais comum. Primeira coisa que nós tínhamos era a parte social do engenho, que eram as instalações de moradia, educação e religião. A Casa Grande, todo mundo já ouviu falar, é a moradia do senhor do engenho, do homem, normalmente um homem branco português, dono daquele latifúndio, né, o senhor de engenho, onde vive a família dele, logicamente, tá? E temporariamente alguns homens brancos livres que vinham para trabalhar no engenho, tá? Basicamente a Casa Grande ela vai ser ocupada como moradia para essas três pessoas, para o dono do engenho, para a família do engenho, normalmente eram famílias grandes, e para homens brancos livres que vinham trabalhar nos engenhos. Daqui a pouco eu falo sobre eles. Você tem a senzala, que é o local de moradia, se é que nós podemos falar que era um local de moradia, né, dos africanos escravizados. Normalmente, também não é uma regra, normalmente as senzalas eram construídas em cima dos estábulos dos animais. Por quê? Por causa do calor, né? Então elas eram construídas de madeira, era tudo de madeira, construções de madeira, e o chão da senzala era o teto da onde os animais dormiam.
E as madeiras, elas tinham uma certa distância. Oi, Maiara, tudo bem? Boa noite. Acho que é a Maiara, né? Pela foto eu acho que é. Tinha uma certa distância entre uma tábua e outra. Exatamente para quê? Para de noite o senhor do engenho não ter que gastar com cobertores e etc, né? E, enfim, qualquer tipo de melhoria para aquecer o local onde os escravizados dormiam, você tinha o chão com esses tipo buracos, vamos dizer assim, para o calor dos animais subir, que os animais dormiam embaixo, e aquecer os escravizados que dormiam na parte de cima. Né? Então, normalmente, a senzala era construída nesses lugares. E eles eram construídos afastados da casa grande, mas de uma forma que o senhor de engenho conseguisse, da casa grande, enxergar a senzala. Tá? Que tivesse contato visual com a senzala, porque afinal estava ali uma mercadoria que para ele era muito cara. Então era importante ele fiscalizar essa mercadoria dele. Lembrando, gente, os escravizados, eles eram considerados coisas, eram considerados mercadorias. Inclusive, na época, o termo mais comum utilizado para você se referir a um escravizado era peça. Então, era muito comum um senhor de engenho ir à cidade para comprar escravizados e ele falou assim, eu preciso de 2 peças masculinas e uma peça feminina que saiba cozinhar. Era isso. E ele ia lá comprar 2 seres humanos do sexo masculino e um ser humano do sexo feminino que soubesse cozinhar para ele poder levar para sua fazenda. Né? Então eram as peças. Eram como a gente não, né? Quer dizer, sei lá. Não sei se eu estava vivo naquela época, mas era o termo que era usado pelas pessoas, né? E faz parte também dessa parte social do engenho a capela. Era muito importante. Todo engenho tinha uma igreja e essa igreja, essa capela, não funcionava só como igreja. Era o local da igreja, era o local da catequização, era o local da educação. Né? Então era normal, dentro da rotina, em algum momento do dia, da semana, os escravizados serem obrigados a aprender a Bíblia, não a ler, né, porque eles eram analfabetos, mas a assistir à missa, aprender o português e por aí vai, né? Enfim, serem convertidos aí à fé cristã. A outra parte do engenho é a parte... Oi, Jéssica, boa noite. A outra parte do engenho era a parte de produção. Então eu tenho, logicamente, o canavial, que é a maior parte, a grande parte do engenho é o canavial, é a plantação de cana-de-açúcar. E aí eu tenho 3 estruturas importantes para a cana-de-açúcar, que é a moenda, a caldeira e a casa de purgar. O que são essas 3 coisas? Falando muito rapidamente. A moenda, todo mundo sabe o que é. Porque todo mundo aqui já foi na feira comer pastel com caldo de cana. Então, todo mundo já viu uma mini moenda. Né? A moenda nada mais é do local onde eu vou... é por isso que é igual ao Havaí? Entendi. Por causa da moenda? Por causa da cana de açúcar, do caldo? Então, como eu estava falando, a moenda, ela nada mais é do que um grande, enorme espremedor de cana para eu extrair da cana o caldo da cana. Aquilo que a gente vê lá, né, na feira, né, é uma mini moenda, né? Eu boto lá a caninha de açúcar, lá sai o caldo, boto um gelinho e tal. Tem gente que adora. Eu tomo, mas não sou viciado, não. Eu até de vez em quando tomo, mas não é muito meu paladar, não. Mas a moenda é isso, uma grande casa para moer a cana-de-açúcar. Então, o primeiro passo é eu extrair o caldo da cana. Depois, esse caldo ele precisa ser fervido. Por quê? Porque eu preciso chegar no melaço. Eu preciso evaporar essa água. Só que eu não posso evaporar muito da água, porque senão queima. Né? Então a caldeira era a segunda estrutura que existia no engenho, que era para ferver esse caldo. Ferver, até um ponto de melaço. Pode falar, Marcelo, se quiser pode escrever aí a pergunta, que eu vejo aqui. Tá? Então virava tipo um mel.
de açúcar, um melaço, como a gente chama. Não podia passar desse ponto, porque senão queima. E aí são os homens livres que eu falei. Alguns homens livres eram técnicos. Eles tinham um conhecimento específico técnico para mexer nessas máquinas, entre aspas, principalmente na caldeira, né? Porque tinha o ponto certo do melaço. Então esses homens eles eram contratados, eram homens que viviam na cidade e eram de tempos em tempos contratados pelos engenhos, né, para trabalharem. Não eram escravizados, eram homens livres. Normalmente ou brancos ou mestiços, mas a grande maioria eram homens brancos, né? E por fim a casa de purgar, que era onde pegava-se esse melaço e purificava ele, tirava as impurezas para pegar só a parte boa. A parte mais impura virava várias outras coisas, como por exemplo, o que nós temos aqui no Brasil até hoje, que é muito comum a gente, principalmente no Nordeste, comer, que é a rapadura. Né? A rapadura ela é feita com a parte menos boa desse açúcar, né? E a parte boa, a parte pura desse melaço, ela era endurecida num formato assim arredondado. Essa pedra de melaço, ela era nesse formato arredondado porque ficava mais fácil para ela ser estocada dentro dos navios que iam para Portugal. E essas pedras de açúcar, elas levavam um nome de pão de açúcar, porque elas pareciam um pão grande, só que era de açúcar, um açúcar cristalizado. Por isso que o morro que existe ali na Urca, ele tem um formato parecido com um dessas pedras de açúcar que os engenhos faziam, e por isso que ela foi batizada de Morro do Pão de Açúcar, porque a gente olha para ela e ela tem o formato exato de como eram feitos esses pães de açúcar, que não eram pães, eram pedras de açúcar, para serem levados lá para Portugal. Achei essa curiosidade aí do Morro do Pão de Açúcar interessante para vocês saberem. E além disso, você tinha dentro do engenho, para finalizar, um pasto, porque era importante a criação de animais, porque essas máquinas, né, principalmente a moenda, elas eram movidas a tração animal, então eu precisava de animais fortes, né, vacas, bois, para poder fazer essa máquina funcionar. E eu tinha a roça para a produção de alimentos, né, plantar alface, tomate, cebola, milho, enfim, trigo, né, para poder gerar ali alguma coisa de alimentação para todo mundo que vivia ali dentro dos engenhos, né? Até essa tia ficou boba, então é isso aí. O Morro do Pão de Açúcar tem essa origem, né? Gente, isso era o engenho, tá? Então essa era a estrutura principal do engenho. Como eu falei, além dos escravizados, a gente tinha mão de obra de alguns homens brancos livres, que eram técnicos, e a gente tinha também alguns mestiços, que eram livres e que prestavam serviços para os engenhos, que eram principalmente os capitães do mato e os capatazes. O capataz é aquele cara que é tipo segurança, né? Ele trabalha ali junto com os escravos, ele, enfim, manda fazer isso, fazer aquilo, ele protege a família do senhor do engenho, ele é um grande segurança. Ele é um miliciano, é o capataz, beleza? O capitão do mato é um pouquinho diferente. O capitão do mato é aquele cara que é especializado em capturar um fugitivo. Então, quando um escravizado fugia, era-se contratado um capitão do mato para, exatamente, capitão do mato, porque ele entrava no mato, né? Então, o capitão do mato, para ele poder capturar. E normalmente ele era pago por peças capturadas. Quem eram as peças? Os escravizados. Então, cada peça recuperada, peças capturadas pelo capitão do mato, ele recebia. Quanto mais peças ele conseguisse recuperar, mais ele recebia pelo serviço dele, tá? Normalmente, capitães do mato e capatazes eram mestiços. Bom, e qual era a regra? Fala, Kátia, boa noite. E qual era a regra ali dentro do engenho, né, da família ali do engenho e tal? Era, logicamente, uma lógica patriarcal, né? Uma sociedade patriarcal, uma sociedade baseada no homem mais velho,
no senhor de engenho, quer dizer, no dono do latifúndio, que fosse mais velho. Então esse homem era respeitado e a palavra dele era lei. Esse senhor de engenho, dono do engenho, né, dono do latifúndio, dono dessa grande propriedade, ele fazia parte das câmaras municipais, beleza? E ele tinha o apelido lá entre eles de homem bom, ou os homens bons. São aqueles homens brancos, portugueses ou de origem portuguesa, que eram donos de engenhos e que participavam da política local. Eles tinham cadeiras, né, de participação dentro da Câmara Municipal. Gente, o que é isso, né? Isso, na verdade, é o seguinte. É o cara que é o dono da terra, é o cara que tem grana e é o cara que faz as leis da onde ele vai viver. Então, ele mesmo faz as leis para ele. Então, é lógico que as leis vão sempre beneficiar esse homem bom, esse homem branco, dono de um latifúndio, contra um pequeno proprietário de terra, contra um pequeno comerciante, contra um homem livre, trabalhador e principalmente contra um ser humano escravizado. Então as leis todas eram feitas por eles mesmos, que já tinham o poder econômico. E isso não mudou muito, tá, gente? Se a gente for observar o nosso legislativo no Brasil hoje, tanto federal quanto os estaduais, quanto os municipais, principalmente nas grandes cidades. O Rio de Janeiro é um excelente exemplo. A maioria dos nossos legisladores são homens, primeiro é isso, são homens, né? São do sexo masculino, são da meia idade para cima, quer dizer, de 40, 50 anos para cima, e a grande maioria são ricos. São grandes empresários, grandes fazendeiros, banqueiros e etc, etc, etc. Então, assim, há 500 anos nós temos o nosso legislativo, as nossas câmaras municipais ou as nossas câmaras federais, o nosso Senado e etc, dominados pelo mesmo tipo de homem, né? A gente tem um ou outro que tenta mudar essa regra, mas de regra geral ainda é isso. A gente vive há 500 anos essa realidade social, né? Beleza, gente. Outros produtos. Fala, Felipe. Boa noite. Outros produtos que faziam parte dessa economia açucareira. Tabaco. O Brasil era um grande produtor de tabaco. Na verdade, o tabaco é interessante porque o tabaco já era produzido pelos nativos. Os indígenas adoravam consumir tabaco e produziam tabaco. Plantavam tabaco e gostavam do fumo, né? Tanto do cigarro quanto do cachimbo. Então os nativos brasileiros, os indígenas, né, que viviam aqui no Brasil, já consumiam tabaco. Então isso não é uma novidade aqui no Brasil. No primeiro momento, os portugueses mantiveram a produção do tabaco, mas era um produto ali de segunda categoria. Aos poucos, ao longo do século XVI e principalmente do século XVII e XVIII, o tabaco vai ganhar uma importância tremenda. Por quê? E vai aumentar, inclusive, a produção de tabaco no Brasil. Porque o tabaco vai se tornar o principal produto de troca, a principal moeda de troca para a aquisição de escravizados. Então, o que acontecia? Fala, Suzana, boa noite. O traficante de escravo comprava tabaco aqui no Brasil, botava no navio, ia com esse navio para a costa africana, trocava, né, comprava seres humanos escravizados com o tabaco, porque o tabaco era um produto muito, como é que se diz, de muito valor para as elites africanas, né, ali dos impérios e reinados e sociedades africanas que existiam na costa africana. Então, né, o português, o traficante de escravo, ele comprava seres humanos escravizados com tabaco, colocava dentro do navio, chamados de tumbeiros, os seres humanos escravizados. Quanto mais, melhor, porque quanto menos viagens fossem feitas, melhor. Então lotava aquele navio de seres humanos e trazia para o Brasil. E por que o nome tumbeiros, né? Que era, na verdade era um apelido, né? Assim, tumbeiros porque era exatamente uma tumba de mortos, porque
Acredita-se que aproximadamente 10% da quantidade de escravos que eram colocados dentro dos navios, dos navios negreiros, né, chegavam no Brasil mortos. Alguns morriam de doença dentro do navio, alguns morriam por desidratação, de fome, e esses mortos às vezes ficavam dentro do navio, apodreciam e acabavam gerando doenças para outros seres humanos que estavam lá. Felipe disse que está travando. Para mim está tranquilo. Se tiver mais alguém aí travando, me avisa. Eu dou uma paradinha, mas para mim aqui está normal, tá? Então era isso. Então os tumbeiros, né, eram porque os navios negreiros eles chegavam aqui com boa parte dessa carga, se é que assim a gente pode dizer, né, mortos aqui no Brasil. Uma coisa que é importante falar sobre isso, que eu ia falar um pouquinho mais na frente, mas vou falar logo agora, a principal porta de entrada dos escravizados aqui no Brasil era o Porto do Rio de Janeiro. Né? 2 portos foram muito usados para a chegada de escravizados aqui no Brasil, né? O Porto de Salvador e o Porto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro mais que Salvador, inclusive, tá? E o Porto era ali onde a gente conhece hoje, ali na área ali do centro da cidade, ali da Saúde, da Gamboa, que a gente conhece ali como Pequena África. Né? Inclusive o primeiro porto do Rio de Janeiro, que é o Cais do Valongo, hoje é um mini sítio arqueológico ali, né? Ele está todo cercadinho, tem umas plaquinhas ali explicativas e tal. É bem legal visitar lá, depois que a quarentena acabar, fazer uma visita lá ao Cais do Valongo, né? Que foi a maior porta de entrada de seres humanos escravizados. E ali perto tem o Cemitério dos Pretos Novos. Cemitério não, né? O Museu dos Pretos Novos, que na verdade era um cemitério, e eu vou explicar isso agora. Porque o que acontecia, gente? Os tumbeiros chegavam, né? Os navios negreiros chegavam e tinham muitos escravizados mortos. E, gente, como eu falei, você não tinha nenhum apreço pela vida humana. Então a vida daqueles escravizados não valia nada. O traficante de escravo ele já fazia a conta do lucro dele, sabendo que ele ia perder uma parte da carga. Então esses seres humanos que chegavam mortos, eles eram jogados em grandes valas, em valas assim muito grandes. Eles eram jogados lá, amontoados, e deixava apodrecer. E quando chegava ao topo, esses grandes buracos que eram servidos ali, que ficavam perto do porto, ali do lado do porto, para jogar escravizados mortos, o que eles faziam? Eles amassavam aqueles ossos, aqueles restos mortais, amassavam ao máximo para caber mais. E assim eles iam fazendo camadas de ossos quebrados para poder caber mais corpos ali. Quando não tinha mais o que caber, botava terra em cima, fazia alguma construção em cima e tá tudo bem. E aí, o Museu dos Pretos Novos é isso, né? Um casarão que existe ali na Gamboa, Saúde, não sei o bairro ali certo, que foi comprado, né? E quando começaram a fazer obras, descobriram uma série de ossos no fundo. Primeiro a moça se assustou, achando que pudesse ser tipo algum assassinato que teve ali e tal, especificamente, né? Naquele local. E depois descobriu que não, que embaixo daquele casarão era um desses buracos onde eram jogados os seres humanos escravizados que chegavam mortos aqui no Brasil. É importante a gente falar essas coisas para a gente entender de fato o que foi o crime da escravidão, né? Que não foi só essa coisa de obrigar o ser humano a trabalhar. Porque escravidão, quer dizer, você obrigar outro ser humano a trabalhar para você, sempre existiu na história da humanidade. Mas a escravidão moderna, que a gente chama, né? A escravidão da Idade Moderna, a escravidão dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII até o XIX, ela tem características diferentes daquela escravidão da Antiguidade, lá do Império Romano, da Grécia, do Egito e etc. Né? Então são tipos de escravidões diferentes. Daqui a pouco eu falo mais. Vamos dar uma corridinha, que eu já estou indo para a reta final da nossa aula, né? Outro produto importante eram as drogas do sertão. Drogas do sertão, basicamente, eram tipo as castanhas, guaraná, tipos de pimentas, tipos de temperos, tipos de ervas variadas, inclusive ervas medicinais,
animais exóticos ali da área amazônica. O tabaco ele também era conhecido como droga do sertão, mas o tabaco, como eu falei, ele tinha essa característica um pouco diferente, né, do que eu vou falar agora das drogas do sertão. As drogas do sertão, elas eram encontradas e produzidas no sertão. Fala, Ana, tudo bem? Chegou no finalzinho, falta 15 minutos só, mas vai pegar um pedacinho. Elas eram produzidas ali no Vale Amazônico, né? Quando eu como Danone, eu fico disso. Os do bom, os de chocolate. Não entendi nada. Explica. No Vale Amazônico, quer dizer, mais pro interior, né? Porque no litoral era a plantação da cana-de-açúcar. Então as drogas do sertão elas estavam mais no interior, mais próximo da Amazônia, que a gente chama de Vale Amazônico. Então, como é que era a exploração das drogas do sertão? Era com o nativo, com o índio brasileiro. E tinha o envolvimento dos jesuítas. Os jesuítas construíam as suas missões, que eram áreas, eram acampamentos para catequização dos índios, próximos do Vale Amazônico. E qual era a ideia? Os índios pegavam esses produtos, as drogas do sertão, para os jesuítas, e em troca os jesuítas faziam uma série de coisas para aqueles indígenas que queriam, tá? Que era uma moradia, era uma roupa diferente, era ensinar o português e, inclusive, a catequização, né? A conversão do indígena à religião católica. Lembrando da última aula, né, da importância lá da questão do catolicismo, de conseguir novos fiéis aqui na América. Essas missões jesuíticas, elas tinham exatamente esse interesse duplo. A catequização dos indígenas e as drogas do sertão. Porque quem levava as drogas do sertão para a Europa, para Portugal, eram os jesuítas, que vendiam essas drogas do sertão na Europa e que tinham um valor muito bom esses produtos lá na Europa, e os jesuítas lucravam com isso. Então a Igreja Católica ela tinha também no Brasil um interesse econômico, além da questão religiosa da catequização dos indígenas, né? E a ideia de catequizar os índios, ela era vendida como uma ideia dele deixar de ser selvagem e se tornar um homem civilizado. Então você tinha toda uma estratégia de convencimento do indígena a achar que era melhor virar cristão, se vestir igual os portugueses, aprender a língua portuguesa, porque ele se tornaria um homem melhor, um homem civilizado, porque a vida que ele levava antes era uma vida ruim, uma vida selvagem, uma vida errada. Então você tinha esse discurso, né? E que vai convencer muitos indígenas, infelizmente. E vai gerar também um conflito com alguns colonos. E aí eu vou entrar numa outra curiosidade, já entrando aí na questão da escravização, porque muitos colonos tinham interesse em escravizar os nativos. Era muito mais barato, né? Eu pegar um índio que já está aqui na terra, escravizar ele, do que eu ter que comprar um africano, que é caro, né? Um ser humano escravizado vindo da África era muito caro. Então era muito melhor escravizar o indígena. Só que a lei não permitia escravizar os indígenas. E aí o homem branco só podia escravizar o índio se o índio o atacasse. Era a guerra justa. Então aconteceram muitas histórias do homem branco provocar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um índio era casado com uma índia. E aí o homem branco ia lá e violentava a índia. Estuprava. E aí, logicamente, gente, o índio ele vai atacar esse homem branco. No momento que ele ataca esse homem branco, ele abre uma brecha na lei para esse homem branco, e ele faz as leis, vamos lembrar dos homens bons que são os membros das câmaras municipais, para ele escravizar esse indígena. Mas com o tempo, essa escravização indígena vai ser abandonada, porque escravizar o indígena era barato, mas não funcionou. E vou explicar o porquê não funcionou. A historinha boba diz que o índio era preguiçoso, não gostava de trabalhar e lá. E o africano não, o africano gostava de trabalhar e etc. Isso é uma baboseira, tá, gente? Baboseira. Ninguém gosta de trabalhar.
Mentira. Mas enfim, a questão não é essa. A questão é que o índio, o nativo, ele conhecia o território. Eles falavam a mesma língua. Então o indígena conseguia se organizar para fugir, para resistir à escravização, de forma muito mais fácil do que o africano. E qual era a estratégia? Gente, os portugueses foram fantásticos na colonização brasileira. A gente tem que tirar o chapéu. Essas piadinhas de português burro. Português não tem nada de burro. O que eles faziam? Eles traziam africanos de vários pontos diferentes da África, de várias sociedades diferentes, que tinham culturas diferentes, línguas diferentes e às vezes eram inimigos entre si lá na África e juntavam aqui no Brasil. Então o que acontecia? Quando eu, dono de engenho, comprava um grupo de escravizados, eu comprava vários africanos de nações diferentes africanas, que falavam línguas diferentes, que às vezes se odiavam, porque eram inimigos lá na África, e juntava todo mundo. Para esses escravizados conseguirem se comunicar e combinar uma resistência, era muito difícil, porque eles não falavam a mesma língua, eles tinham que superar uma característica cultural de odiar o outro, porque eles eram inimigos lá na África, né? Eles tinham hábitos culturais diferentes, eles tinham religiões diferentes. Fala, Gabriel! Né? Então isso era uma estratégia. Por isso que a escravização africana deu certo e a indígena não deu certo. Não tem nada a ver com gosta de trabalhar, não gosta de trabalhar, é vagabundo, não é vagabundo. Isso é uma baboseira que é contada até hoje. Tem gente até hoje que acredita nisso. Tranquilão, Gabriel, tranquilão, sem problema. Tu já passou de ano, já tá tudo certo. Né? Então você tinha essa questão, né? Mercado interno, gente. Uma outra mentira que falam no Brasil. O Brasil só fabricava cana-de-açúcar e toda a produção brasileira ia para Portugal. Gente, mentira. Porque se fosse assim... Fala, Ariane. Tem mais. Quinta-feira tem. Só que quinta-feira é às 7 da noite. Deixa eu dar uma aceleradinha, que eu já estou aqui na reta final da minha aula. Obrigado. Mercado interno, gente. É claro que existia um mercado interno. É claro que existia a produção, não só de alimentos, como de roupa, como de várias coisas para o mercado interno brasileiro. Parte da riqueza ficava no Brasil. Esses donos de engenho, gente, gastavam dinheiro aqui dentro do Brasil. Essa história de que toda a riqueza brasileira foi para a Europa, isso é uma baboseira, isso é uma mentira. Porque se fosse, você não tinha rico no Brasil. Você tem rico no Brasil, tem elite no Brasil, porque você tem um mercado interno funcionando no Brasil. E isso também fazia parte dessa economia açucareira. Beleza? Minutos finais eu quero falar sobre escravidão. Já falei durante a aula toda algumas coisas sobre escravidão, mas eu acho importante a gente falar algumas outras coisas. Primeira coisa que é legal saber. O ato de escravizar seres humanos africanos não é... Fala, Kátia! Não é novidade no Brasil. Eu falei para vocês no início da aula, gente, tudo que Portugal vai fazer no Brasil já é experiências de anos anteriores em outros lugares. Tem um escritor, eu não vou lembrar o nome, porque eu não lembro o nome de ninguém, mas tem um historiador que é especialista nessa área, que ele fala que Lisboa, no século XV, era lotado de escravizados africanos. Lisboa tinha mais africanos do que portugueses, capital de Portugal, no século XV. Porque Portugal já utilizava a mão de obra africana, tanto no seu próprio país, Portugal, quanto nas ilhas colonizadas, né, a Ilha da Madeira, Cabo Verde, São Tomé, e vai usar no Brasil. Beleza? É claro que ao longo dos séculos o Brasil vai se tornar o principal destino dessa mão de obra escravizada, mas Portugal já usava essa mão de obra. Uma coisa importante falar é que, assim, no continente africano existia escravidão, sim. A gente não pode falar de escravidão sem falar a verdade. Então, no continente africano existia escravidão. Só que era uma escravidão da lógica da antiguidade. Era aquela lógica da escravidão de um povo mais forte que domina um outro povo e escraviza esse outro povo. Era uma escravidão baseada
na questão do poder, mas não necessariamente da função do escravo. Você tinha escravizados que eram contadores, por exemplo, que tinham uma vida boa, uma vida de luxo, mas ele era proprietário de um outro. Essa era a escravidão que existia na África. A partir do comércio com os portugueses vão aos poucos precisando cada vez mais de mão de obra africana. Essa demanda por produtos, né, que era um produto, era o escravizado, faz com que essas sociedades que eram parceiras dos portugueses criassem guerras que não eram necessárias existir, que não existiriam numa condição normal. Para quê? Para poder conquistar escravos, para poder vendê-los. Esse processo ele vai se enraizar no interior africano, inclusive algumas nações que vão ser dominadas por outras vão ser obrigadas a pagar tributos, pagar impostos em pessoas, em escravizados, para que essas nações pudessem vender esses escravizados. É lógico que também teve ação dos portugueses dentro do continente africano, tá? O português invadiu mesmo e tal, enfim, teve isso tudo. Mas você teve isso. Então, a demanda comercial, quer dizer, a questão da compra de escravizados que não existia na antiguidade, é que vai gerar um desequilíbrio na escravização no continente africano, o que vai gerar ao longo dos séculos uma série de problemas e que a gente pode depois, numa outra aula, né, chegar aí numa análise aos problemas que o continente africano vive hoje. Mas basicamente é isso. A questão comercial, quer dizer, o escravo virar um produto de compra e venda, é que vai gerar um desequilíbrio nesse processo de escravidão dentro da África. Outra coisa que é importante falar, gente, é que não existe ser humano que aceita ser escravizado. Isso não existe. Todo escravo resiste à escravização. Então, o africano aqui no Brasil resistiu muito, muita luta e fazia muita coisa para resistir a essa escravidão. Então, algumas coisas que fazia-se, por exemplo, incêndio. Botavam fogo nas plantações de cana-de-açúcar, quando era possível, né? Porque normalmente o escravo trabalhava sobre fiscalização. Envenenamento de comida. As escravas que trabalhavam dentro da casa grande, né, e que cozinhavam para os senhores de engenho, tentavam envenenar a comida. Depois de um tempo, inclusive, o senhor de engenho vai sempre eleger um escravo para provar a comida antes dele e da família dele. Porque se a comida estiver envenenada, ele morre antes dele provar a comida. Mas era uma estratégia, né? Outra estratégia muito comum era a questão das mortes, né? Tanto o suicídio próprio, quanto o aborto, né? Porque não queria gerar novos escravos, quanto o infanticídio, né? A matança de crianças. E o principal, gente, que eram as fugas, que geravam muitas vezes a criação dos quilombos, que eram organizações muito importantes para esses africanos escravizados, fugidos, terem uma condição de vida e de se protegerem, né, e de poderem se proteger e poderem lutar aí contra essa escravização, né? Bom, resumindo, a escravidão é uma página triste na história do Brasil, mas que é necessária que seja dita, que seja estudada, que seja comentada, que seja, enfim, né, colocada à nossa frente, porque a gente não pode esquecer do nosso passado e a gente precisa, né, depois em outras aulas eu vou falar mais sobre isso, a gente precisa entender a sociedade brasileira a partir desse processo de escravidão. Gente, eu tenho 50 segundos para encerrar a aula, então estou encerrando a nossa aula de hoje, dando alguns recados. Primeiro, agradecer muito a presença de todos, espero que vocês tenham gostado da aula. Essa semana eu posto essa aula no YouTube, eu estou com um canal novo no YouTube, por favor, inscrevam-se no canal, no meu canal é importante, canal Prof. Bruninúbia, ou Professor Bruninúbia. Procura lá no YouTube, é importante para mim ter inscritos no canal e eu posto os vídeos lá. Quinta-feira, bate-papo com o meu amigo Carlos Albuquerque,
nós vamos fazer uma análise sobre o fascismo, atual. Não percam, porque o bate-papo de quinta vai pegar fogo, galera. Gente, grande beijo, boa noite para todos, muito obrigado, fiquem com Deus, tchau.